A Fabiola que fala assim, você sabe que é interessante, eu cheguei, quando eu falei que eu fui pregar no Japão, aí você tem aquele negócio de jet lag, né? Foram 39 horas saindo de Curitiba para chegar lá. Então, para num aeroporto, descansa, para em outro, paramos em Tóquio, descansamos. Só que o cara falou assim, ó, a dica é o seguinte, chega lá como se nada tivesse acontecido. E começa a pregar assim, e, gente, aí chegou 2 da tarde, eu estava pregando, mas me deu sono, eu falei, é possível, 2 da tarde, eu estou com muito sono, 3 da tarde, porque era 3 da manhã de 2 dias atrás. 39 horas, então fui fazer as contas, então esse negócio de cansaço, você fala assim, não, o cansaço ele é subjetivo. Aí minha esposa falou assim, amor, deixa a igreja descansar. Eu falava assim, vou fazer um intervalo. Eu ficava 3 horas pegando a igreja, não, continua. Eu falei, não, o intervalo não é para você, não, é para mim, eu tenho que beber água, tenho que ir no banheiro, porque o japonês, você sabe, né, um desmata, outro desesfola. Você começa às 8 da manhã, chega meio-dia, não vamos parar para almoçar? Não, vamos seguir em frente. Gente, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui é o que eu ensino para a minha igreja. Bom, isso faz parte de um conjunto, não foi experimentado, bíblico. Então, vocês estão vendo como é que eu fico dentro da Escritura Sagrada e como é que eu não vou escorregar. Existe sentimento, existe entendimento, existe experiência, mas nada disso pode superar a verdade. Pastor, um dia eu tive uma experiência assim, eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas. Se você não se sentir confortável de falar a pergunta, pode falar assim, pastor, um primo de um amigo meu me contou uma vez que está vivendo um problema, ou então você escreve, pode escrever, estou vendo tanta gente que escreve assim, pastor, eu tenho uma dúvida sobre um assunto, e se a gente puder responder, a gente vai responder para vocês aqui. Mas o que é importante, eu treino uma equipe de intercessão, por quê? Porque essa foi a primeira equipe que eu treinei na minha igreja. Então, antes mesmo de eu começar o colegiado pastoral e fazer o time que está comigo hoje, eu comecei meu time de intercessão. Para mim, esse é o primeiro time que tem que começar. Para mim, é uma opinião minha, né? A intercessão, Jesus quando está intercedendo, quer ver? Onde é que está a oração intercessória de Jesus? João capítulo 17. Os primeiros 5 versículos ele ora por ele, gente. Quem, assim, fora o pastor Luiz, quem aqui já andou de avião? Fora o pastor Luiz, quem aqui já andou de avião? Pastor, sabe como é que é no avião? Antes do avião decolar, ele está parado, tem um carrinho chamado pushback, ele é aquele carro que empurra, ele tira o avião ali do finger, né, empurra ele para ele começar a taxiar. Aí chega a moça e fala assim, sejam bem-vindos ao voo Latam, Azul, Gol, American Airlines, Turkish, cadê o irmão da Turkish? Turkish, seja bem-vindo, olha, se houver uma despressurização na cabine, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque em você, e depois você coloque em quem está do teu lado. Por quê? Por que primeiro em você? Porque se você colocar no outro, e você ficar sem ar, você morre, o outro não te ajuda. Então, a intercessão, ela tem uma regra. Tu imagina assim que a gente está num ponto, quando a gente faz captura, então a Força Aérea, ela também faz resgate de todo tipo de aeronave que cai, seja na mata, seja na água. O pessoal pensa que é a Marinha, não é a Força Aérea. Se a aeronave cai, quem vai buscar é a Força Aérea. Então nós temos uma equipe treinada, e um dos treinamentos, lembra quando o 19 caiu, 04, o Gol, caiu há muitos anos atrás, teve um avião que bateu no Legacy, caiu. Então o que você faz? Você vem num ponto, assim um ponto. O que você faz? Aqui onde está aquela concentração de destroço. A aeronave caiu, ela entra num cone de dispersão, ela se despedaça, o material metálico se fragmenta, entra em fadiga, aí abre um cone de dispersão. Aí você descobre ali, matematicamente, onde é que o avião caiu o centro. Você pega aqui, o que você faz? Você vai andando em círculos, mas só que você vai abrindo o círculo. Cada vez mais você vai o quê? Abrindo o círculo para buscar o quê? Sobrevivente, buscar peça do avião, buscar... Então você vai abrindo. No mar é a mesma coisa. O Titanic foi mais ou menos aqui. Aí o que você faz? Matemática. Então você vem rodando. Existe inclusive... Alguém faz mergulho aqui? Vocês são da praia. Alguém faz mergulho? Mergulho autônomo? Já fez? Não? Poxa, meu cara lá de Curitiba fala de mergulho com vocês. Então o que você faz? Você pega um peso, normalmente um lastro, né, do teu cinto de mergulho, você larga ele,
Aí o que você faz? Larga ele ali. Funciona como uma âncora. Aí você vai buscar um corpo. Ó, tem um corpo desaparecido. O corpo, antes de boiar, ele afunda. Então o que acontece? Você pega aquilo, você tem pressa, e você vem com aquela cordinha e vai soltando a cada 20, 30 centímetros. Você vai andando, mas primeiro você chega no centro. A intercessão é assim. Primeiro você ora por Jesus. Aí Jesus falou assim: ó, glorifica o teu filho, com a mesma glória que ele tinha antes de vir. O que Jesus está dizendo? Jesus é Deus, gente. Ele se diminuiu, ele se humilhou e se fez um ser humano, mas ele é Deus. Ele entrou aqui, ele se tornou um sêmen no ventre de Maria, mas ele sempre foi Deus. Ele se reduziu, ele se humilhou a si mesmo, ele se fez homem. Não é isso que Filipenses diz para a gente, a partir do verso 5? Então o que ele está fazendo? Ele primeiro ora por ele. João 17 é uma despedida. Em João 14 ele começa assim. João 13 ele lava os pés dos discípulos, ele celebra a última ceia. Judas fica endemoniado, diz assim, e quando ele pegou o pão, ele ficou endemoniado, a questão da ganância, né? Ele não estava preocupado com os pobres, estava preocupado com o dinheiro que ele roubava. E aí, ele lava os pés dos discípulos. Aí no capítulo 14, ele começa a falar assim, ó: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Aí Felipe, onde você vai? Mostra-nos o caminho. Você não entendeu, Felipe? Eu estou com vocês há tanto tempo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele começa a falar e preparar os discípulos. No capítulo 14, 15, 16, ele está falando assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar um consolador. Ele vai estar com vocês em todo o tempo. Ele não vai abandonar. E aí só que quando chega no capítulo 17, o discurso de despedida acabou. Aí o que ele faz? Ele vai orar. Por quê? Porque no capítulo 18 ele vai ser traído. Então antes daquele momento, Jesus começa a orar por ele. Aí do capítulo 17, verso 5, do capítulo 17, verso 6, ele começa a orar pelos discípulos. Então a intercessão faz assim: eu oro por minha vida pessoal, eu oro pela minha vida espiritual, eu oro pela minha vida emocional, eu oro pelas decisões que eu vou tomar, eu oro para me fortalecer em Deus, eu oro tomando a minha armadura de Deus, eu oro, eu nem falo sobre fabíola na minha oração, eu e Deus, sou eu e o Senhor. Aí depois sim, eu falo com quem é a minha primeira aliança na terra. Eu não deixei pai e mãe por causa da minha mulher. Aí sim, eu falo, não falo dos meus filhos ainda, eu estou falando da minha esposa. Aí eu falo do meu casamento, eu falo da minha vida íntima com ela, eu falo da minha vida de relacionamento, eu falo das coisas que nós estamos construindo juntos. Eu protejo a minha esposa, eu abençoo a vida dela, eu abençoo os caminhos dela, eu abençoo a ministração dela, eu abençoo a vida dela como mulher, como mãe, como vó, como sogra. Eu abençoo a vida dela. Aí sim, aí eu passo para a Natália, a minha filha primogênita. Eu passo para o meu filho, que é o meu caçula, pelo meu genro, pela minha nora, pelo meu neto, pela minha neta. Eu estou dentro de casa. Aí eu vou atingir quem? Minha família. Aí eu quero orar pelo meu irmão. Só que eu organizo a minha vida de um jeito, e cada dia, porque é tanta coisa, cada dia eu faço. Isso é importante, aprenda isso. Uma vez por mês tem um dia da confissão, uma vez por mês. O povo de Israel faz isso uma vez por ano. É o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão. Todas as festas, tem 7 festas, agora tem 8, né? Que é a festa do Hanukkah, a festa das luzes, né? Que seria o Natal. Tem muita igreja trocando o Natal pela festa das luzes. Eu não consigo compreender isso, gente que não está celebrando, não, porque o Natal é do diabo. Gente, o Natal é a melhor oportunidade que você tem de falar de Jesus. Eu nunca vi, pastor, o senhor me corrige, alguém já viu uma pessoa ficar endemoniada por causa de uma árvore de Natal? Quem já viu isso? Por causa do Papai Noel? Sabe que é uma bobajada, gente. É uma bobagem. Mas é uma festa que você faz. Se a pessoa não vem na igreja nunca, no Natal ela vem. Pronto. No Natal a gente faz uma festa para quê? Para traga seu pai, sua mãe, seu avô, aquele seu cunhado que está te devendo. Quem sabe Deus não move o coração dele para te pagar. Traz todo mundo, traz o vizinho feiticeiro, traz um... Enfim, gente, você traz, porque é a maior chance, é Natal e Páscoa. Quem não vem na igreja, vem no Natal e na Páscoa.
Quem não vem na igreja, duvido, você faz um churrasco, vai ter um churrasco na Vasca, na faixa, a igreja lá de Itapema, meia praia, a igreja Penuel, duvido, o ímpio vem, gente, o bruxo vem, vem todo mundo, por quê? Porque a comida não é graça, comida de graça, o povo vem, se atrai. Aí é o momento de quê? De lançar redes, de mostrar que a gente não só prega o evangelho, a gente também é evangélico. A gente tem que ser evangélico também, não é só pregar o evangelho, todo aquele cara chato, tem que ajudar, tem que socorrer, na hora que a pessoa está com um problema. Gente, a melhor coisa para você ganhar o teu inimigo, é a hora que ele está com um problema, você vai lá e socorre. Ninguém vai socorrer ele, você chega lá para socorrer, pronto. Você ganha o cara. Você amontou a brasa sobre a cabeça dele quando? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber. Se ele te amaldiçoar, abençoa ele. Não seja, o Deus é teu vingador, deixa que Deus cuida do resto. Então a intercessão, ela tem o quê? Ela tem esse posicionamento, primeiro eu, depois eu e minha esposa, meus filhos, meus netos, minha família, aí depois eu e a minha igreja. Eu não posso deixar de orar pelos meus pastores, eu vou ter os pastores pelos quais eu oro por eles. Vocês vão ter o pastor, o pastor hoje não estava muito inspirado, o pastor tomou, você não orou por ele? Você quer só chegar a beber da fonte, mas não quer ajudar a filtrar a fonte. Você quer beber água fresca, mas você não ajuda a gelar a fonte. Então, você vai orar pelos ministérios, e aí eu faço um dia do perdão. O que eu faço na terça-feira? Eu trago os pastores para cá, sobe aqui. O que é isso aqui, gente? É uma caixa de madeira, não é isso? Não é caixa, mas ela simboliza o quê, gente? Um altar. Não é isso que simboliza? Aí a gente se ajoelha aqui e a gente confessa os pecados. Quem comprou o Intercessão em Chamas, dá uma olhada aqui, tem 20 páginas de oração. Vocês vão notar depois, atrás, você vê 20 páginas de oração. E uma delas é a oração da grande confissão. E ali a gente confessa os pecados. Então os pastores, eles confessam os pecados seus e os pecados do rebanho. Ali a gente pede perdão a Deus pelos feitiços, pela idolatria, pela consagração de imagens, pela veneração de imagens, pelos pactos místicos, por terem consultado adivinhos, bola de cristal, búzios, tarô, pêndulo, enfim, a gente faz um tempo de confissão de pecados. A gente faz isso uma vez por mês. Israel faz isso uma vez por ano. A gente não quer ser mais justo do que o rei, não, a gente quer uma vida de santidade. Então a gente está confessando coisas que a gente nem sabe o que está acontecendo na igreja. A intercessão é que ordena isso, e coordena isso. O que a gente não pode ser? A gente não pode ser, sabe o tiro do guepardo? O guepardo é um bicho que parece uma onça pintada, ele parece um leopardo. Ele corre assim, ele corre que nem um carro, uma flecha, ele chega a 100, 110 km por hora, mas ele só consegue dar um tiro. Se ele viu a caça, ele correu para pegar a caça. Se ele não pega no primeiro bote, ele não pega mais, porque ele cansa. A intercessão não é corrida de velocidade, é corrida de fundo. Você pega o Usain Bolt, ele é um cara que ganha todas as corridas rasas, 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400 metros rasos, 400 com barreira, 410 com barreira, revezamento 4 por 100, 4 por 200, e acabou. Bota ele para correr a maratona. Os quenianos fazem o quê? Dão mais queniano, deita e enrola no jamaicano. Porque tem a corrida de fundo, o jeito corre 1 km, 10 km, 20 km, 40, uma maratona, 42 km, e chega lá dando entrevista aí, tudo bem? Ganhei a maratona, bati o recorde. O cara que é corredor de corrida rasa, ele só consegue correr aqueles 100 metros rasos e acabou. A intercessão é para corredor de fundo. É para gente que vamos orar hoje? Vamos orar amanhã, vamos orar. A intercessão vicia. Esse nome é muito feio, tá, pastor? Mas contamina. Você começa a orar, e depois você não quer parar de orar. Eu fico na igreja, eu estou trabalhando para o Senhor. Eu fico doido para ir para casa para orar. Hoje eu estava assim, eu estava aqui ensinando para vocês. Aí deu hora do almoço, eu falei, eu preciso me ajoelhar para orar. Eu preciso falar com Deus. Aí o Alan me levaram lá. Aí a pastora preparou para mim um caldinho para eu recuperar a energia. Eu antes mesmo, eu não conseguia nem ligar, nem fui ver. Eu fui orar. Então a oração, ela tem um negócio assim que, essa palavra vicia não é, mas
contagia. Quem falou contagia? Contagia. É isso que acontece. Isso vai acontecer com qualquer um que comece a se disciplinar. Então organiza isso, tá bom? Vamos seguir em frente aqui, dentro daquilo que a gente, pronto. Pode passar uma operação de ataque, pode passar. Pronto, então eu vou passar eu mesmo. Não está funcionando. Você pode dar um... Não sei se travou o computador. Oi? Me dá um sinal. Esperar. Então vamos continuar aqui. Quando ficar bom assim, você me dá um sinal assim. Tá bom? Quando você passar o próximo. Tá bom? Você viu, irmão? Você que está aqui, se Deus te abençoar. Vocês sabem que tem 3 tipos de dízimo na Bíblia? Quem sabia disso? Sabia que tem 3 tipos de dízimo? Tem 3 tipos de dízimo na Bíblia. Tem o dízimo, que é o dízimo da fidelidade, né? A palavra dízimo é devolver ao Senhor. Dízimo é a 10ª parte do que vem em suas mãos. Não pertence a você, pertence a Deus. Tá? Agora tem um chamado dízimo do 3º ano. Já viram isso? Quando passarem os anos, 3 anos, pega tudo que você ganhou. E aí não esquece dos levitas. Então quando Deus vê, ele fala assim, quando você vê que Deus te abençoou, você pega esse dízimo e entrega lá para o levita, dá para o pobre. É interessante. Isso não é para fazer todo mês não, isso é para fazer depois que Deus te abençoou. Então se Deus te abençoou e você quiser dar um laptop novo para a igreja, pronto. Vocês entenderam agora? Dá um laptop, compra Deus. E aí Deus vai receber isso como uma oferta de cheiro suave. Quando o centurião está lá em Cesareia Marítima, ele está entregando esmola para os pobres. Olha que coisa interessante. Ele está orando junto com a sua família. Diz assim, então, esse centurião do destacamento chamado italiano, estava lá na Cesareia. Ele era um homem temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Olha que coisa. E ele entregava a oferta aos pobres e orava com a sua família que tinha um temor do Senhor. Aí, isso é Atos 16. Aí Pedro está lá descansando na rede, em Jope, e aí ele tem uma visão. Qual é a visão? Um lençol com x-bacon, com como é que chama? Baconzitos, com lombinho, com, enfim, bisteca de porco, com camarão, com lagosta. O judeu não come nada disso, camarão, lagosta. Aí ele vê aquilo e fala, não, Deus, está amarrado. Isso não é... Olha, é para você comer. O Deus fez tudo puro. Ele entendeu. É para eu ir pregar para o ímpio. Quem é? É para o não gentio. É para o homem lá, o centurião. Aí ele vai, chega lá, e aí Deus usa a boca de Pedro. Olha, Deus ouviu as suas orações, e a sua oferta de esmola, diga esmola. Gente, a esmola subiu até o Senhor. Aí quando a gente fala de esmola, o que a gente pensa? É aquele católico lá que na hora do dízimo e oferta, vou entregar uma moedinha, eu vou entregar uma notinha, vou entregar uma esmola, não é isso, gente? Gente, interessante como é que Deus vê isso. Deus, ele percebe o coração do homem, não através de quanto ele dá, mas como ele dá. Aquela viúva pobre, ela entrega 2 moedas de pequeno valor, não é isso? Mas Deus diz assim, ela deu mais. Por que ela deu mais? O pastor aqui já foi na mosca. Ela deu tudo. Então esse negócio de não, eu vou dar hoje a oferta da viúva. É? Então dá tudo. Então pega teus casacos, teus 25 sapatos, que mulher deve ter pelo menos uns 10 ela tem, traz, tu tem 2 carros, deixa os 2 carros, deixa a tua casa na praia, você já mora na praia, não posso nem falar isso, deixa a tua casa no campo, tá bom? Entrega, ela entregou tudo. Então Deus percebe isso. Então, se Deus falar com você, compra um laptop, vou repetir para você, não é o diabo não, é Deus, e dá lá para o menino trabalhar para não trabalhar, amém, gente? Posso ouvir um amém? Quando Deus te abençoar, pronto, pode ser no final do ano, pode ser mais. Gente, vamos lá. Operação de ataque. Você falou que estava ok? Travou ou não travou? Meu Deus do céu. Eu vou seguir sem isso então, hein? Rapaz, esse pastor é uma benção. Conheço ele.
Posso seguir sem? Então vou seguir sem. Aí quando ficar bom aí, você já pode passar o próximo slide, tá bom? Quando você tem... Já entrou? É assim que já entrou? Vocês estão me enganando. Esses sinais não vêm do Senhor, não. Eu falei sobre Atos 16, né? Legal, sobre discernimento. Tinha uma escrava, o apóstolo Paulo vai entrar numa região chamada Listra, Derbe. Ele é desautorizado a entrar em Troade, né? O Espírito Santo falou assim: aqui você não entra, não. Ele está lá e de repente vem uma escrava. Essa escrava era adivinha e dava muito dinheiro para os seus senhores. Aí ela vem seguindo Paulo, seguindo Lucas, é Lucas que escreve, né? Ou a carta de Atos. E aí de repente, olha como é que o discernimento é difícil. Essa mulher começa a dizer: sigam esses homens são de Deus. E a Bíblia diz assim: e ela fazia isso por muitos dias, diga muitos dias, até que Paulo, indignado, passados muitos dias, não é que ele chegou na hora e falou assim: é de Deus, é do diabo. Gente, é difícil fazer isso. Jesus explica isso na parábola do joio e do trigo. Então tem gente na igreja que é joio e tem gente na igreja que é trigo. Aí os discípulos: vamos arrancar o joio. Não arranque, isso não é problema nosso, isso é problema do Senhor. Naquele dia, pega lá Mateus 25 são as 3 parábolas da volta de Jesus. Mateus 25 ele fala assim: naquele dia os anjos vão vir e vão separar para a direita e para a esquerda. Quem é de direita vai para o céu, cara que gosta de política. Quem é de esquerda vai para o inferno. Vinde benditos do meu Pai para o reino que vos é preparado. Não é nada disso, tá, gente? Direita e esquerda começa lá na Revolução Francesa, com os jacobinos, é outra coisa. E tem os de esquerda aqui, que são as ovelhas, os bodes. Esse, apartai-vos de mim, malditos. Botou aí, gente? Vamos lá. Outras armas do paiol de guerra. Apocalipse 12, de 9 a 11. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, muito obrigado, Ala, chamado diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Então presta atenção, ele está falando que Cristo, presta atenção, Cristo é a razão da derrota dele. Foi lançado fora, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Diga o sangue. Diga a palavra. Eles não amaram as suas vidas até a morte. Então preste atenção, vamos falar sobre outras armas. A gente está falando da intercessão. Nós ensinamos você que existem diversos tipos de oração na Bíblia. Tem oração de entrega, de confissão, oração em línguas, oração de adoração. Adoração, você adora a Deus pelo que Ele é. A oração de louvor, você adora a Deus porque Ele fez, faz e fará. Eu te louvo, Senhor, pelas tuas maravilhas, porque tu fizeste os céus e a terra. Agora a adoração, adora a Deus porque Ele é Deus. São diferentes. Então quando a gente está falando sobre armas, existem componentes. Eu já estou com a armadura de Deus. A armadura, gente, é só proteção. Escudo. Você vai dar uma cabeçada no inimigo com o teu capacete, pá! O escudo, você vai vencer com o escudo, você vence com a espada. Então toda aquela armadura é uma arma de, diga, defesa. O único componente de ataque é a espada. É a palavra de Deus, essa espada de 2 gumes. Essa espada que dá para você o quê? Discernimento. Essa espada que ensina você a separar a verdade da mentira. A palavra discernir é isso. É você exercer um juízo perfeito entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso que é. E você só vai conseguir fazer isso se você conhecer a verdade. Então você vai no banco, você não ensina lá o moço do banco, lá, o caixa, a descobrir qual é a nota falsa. Você diz qual é a verdadeira. Ele olha a verdadeira, depois que ele conhece a verdadeira, tudo é falso. Tudo aquilo que não é verdadeiro, isso aqui é falso. Ele está falando aqui que existem armas de combate. A primeira arma de combate que ele fala é o quê? É a palavra de Deus. Eles, pois, venceram pela palavra de Deus, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, e à direita e à esquerda. Ele está falando aqui, gente, não vai existir, vocês, ainda que você estiver começando agora, nesse movimento de oração de intercessão, você jamais vai se tornar um guerreiro eficaz, se você não tiver um tempo. Você não precisa, como eu falei, dar tiro de guepardo. Eu vou hoje ler todo o livro do Gênesis. Gente,
Leia um pouco todo dia. A palavra, ela vai entrando no coração da gente, nas veias da gente, começa a entrar no sistema da gente, no músculo da carne aos poucos. Então eu comecei a ler a Bíblia com 23 anos, hoje eu estou com 54 anos. Então eu tenho uma caminhada de fé com a palavra de Deus. Então a partir do momento que você separa um pouco, aí é disciplina. Promete assim, ó, quem gosta de tomar café de manhã aqui? Gosta de tomar? Eu não gosto. De manhã eu não tenho fome. Eu só vou ter fome lá pelas 11 horas. 11h30 parece que meu estômago está colado no pulmão, assim. Pensa assim. Eu quero comer, mas de manhã eu não tenho fome. Então para mim esse jejum da manhã não vale. Está entendendo? Não tem valor, não vale. Eu não vou oferecer para o Senhor um sacrifício que não me custe nada. Por quê? Porque eu não tenho fome mesmo. Meu estômago não acorda, ele fica dormindo. Aí quando dá assim 11 da manhã ele começa, acordei, só que ele acorda como um grande gigante querendo devorar tudo. Aí ali, então você tem que combinar com Deus algumas coisas. Então combinando com Deus assim, eu não almoço sem eu não ler 10 capítulos da Bíblia. E é muito fácil ler 10 capítulos da Bíblia. Mais ou menos eu demoro entre 25 e 35 minutos, dependendo do livro que você está lendo. O Evangelho de Lucas ele é mais longo, então você vai gastar um pouco mais tempo. O Evangelho de Marcos é mais curto, você vai gastar menos tempo. Tem livro de Salmos, que são o Salmo 150, tem Salmos que são 6 versículos, Salmo 23. Agora tem Salmos que são mais longos, Salmo 119, você vai ficar ali, né? Talvez você gaste 10 minutos para ler. Então o que você tem que combinar com Deus? Você tem que combinar um tempo. Então eu faço devocional, no devocional eu não sigo a cronologia bíblica. Tem aquelas bíblias cronológicas. Qual é o primeiro livro escrito da Bíblia? Quem é que sabe? Vamos, gente, primeiro livro da Bíblia. Esse é o primeiro livro na ordem cronológica, né? Foi colocado, o Pentateuco. O primeiro livro foi Jó. Jó foi o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. Só que ele é colocado no livro de poetas, né? É o chamado os livros de poesia, junto com Cantares, com Salmos, com Provérbios, com Eclesiastes. Ele está lá mais no meião. Mas ele é escrito aonde? Antes de Gênesis. O tempo cronológico da escrita dele. Então tem gente que gosta de seguir o quê? Essa cronologia. Eu não gosto. Eu começo em Gênesis e termino onde? No Apocalipse. Minha cabeça funciona assim. Mas eu entendo a visão geral da Bíblia. Tem gente que não. Ó, começa por João. Para mim, João é um livro excelente. Mas eu gosto mais do Evangelho de Marcos. Então, por exemplo, eu estou fazendo campanha de jejum. Aí o que eu faço? Eu leio o Evangelho de Marcos todo dia. Todo dia. E aí são só 16 capítulos e você vai demorar mais ou menos 40 minutos a 45 minutos para ler o livro de Marcos. Eu não estou falando de estudar, ficar sublinhando, ler de novo. Lê. Você pega e lê. Se você pegar aí, por exemplo, quem tem um Spotify aí? Tem um Spotify no teu celular? Você sabe o que é isso, minha irmã? Spotify? Não? É um aplicativo que você ouve música. Qualquer música. Você quer ver uma música lá de quando você era moça, menina, de quando você era jovem? Você vai lá no Spotify e escolhe. Aí você bota lá, Evangelho de Marcos. Você vai caminhar, você vai passar roupa, você vai para o trabalho, você vai pegar um ônibus, você vai para onde você quiser. Está lá o Evangelho de Marcos. Pode reparar, ele termina, o Cid Moreira leva um pouco mais para falar. Ele leva uns 50 minutos. Ele fala numa voz que dá um sono, e fica aquela som no final, Evangelho de São Marcos. Então, se você escolher a palavra de Deus, ouvida, lida, entendida, você já tem uma ferramenta aí que o diabo odeia. O diabo odeia a verdade. Odeia a verdade. Você chega aqui, eu estava ensinando sobre pregar para os jovens esses dias, num retiro de jovens, eu estava pregando sobre essas visões contemporâneas de pecado que parece que não são pecado. Aí falei o que a Bíblia pergunta, né? O que a Bíblia fala sobre tatuagem, o que a Bíblia fala sobre sexo antes do casamento, sexo fora de casamento, sobre pornografia, sobre masturbação. Pergunta de jovens. Aí eu mostro na Bíblia, está escrito assim, não faz assim, não anda por aqui, anda por aqui, obedece teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, teus dias sejam longos. Aí quando eu termino, também sempre alguém fala assim, pastor, mas eu não concordo não. Não tenho fé para isso não. Aí eu respondo que nem o Cláudio Duarte. Não, gente, fé é uma exigência, falta de fé é uma exigência da concorrência. A gente entra no céu pela fé. Agora o diabo você não precisa de fé não, você não precisa acreditar nisso não.
Você quer o quê? Destruir tua vida? Então vai lá e desobedece. Só que você vai carregar a consequência disso o resto da tua vida. Acabou. A palavra de Deus é a primeira ferramenta de guerra. Segundo, o sangue do Cordeiro. Ele pôs o venceram por causa do que, gente? Do sangue do Cordeiro. Aí 1 João 1,7, 1 João 1,5, 1 João 1,9. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Toda vez que você fizer intercessão por uma pessoa, mesmo que ela confesse, me ajuda, eu vou te ajudar, porque a pessoa, pastor, aconteceu isso comigo, eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ódio do meu irmão, eu não consigo perdoar o fulano, eu brinquei com a brincadeira do copo, eu me envolvi lá com o misticismo da bola de cristal, eu fiz magia negra. Gente, eu tratei um rapaz, gente, tem pouco tempo isso. Escrevi uma coisa, vou perguntar para quem é jovem. Quem é Loki? Alguém segue aí os Avengers? Alguém sabe quem é Loki? Quem é Loki? O pastor sabe. Ô pastor, quem é Loki? É irmão do Thor, não é isso? Isso é mitologia nórdica, não é, gente? Quem é Thor? É o deus do tro? Diga Deus. Deus com letra minúscula, não é isso? É a mesma coisa que Inhansã, quando você fala de espiritismo, Inhansã é a rainha da trovoada, trovão. Netuno é outro. Netuno é... Não, mas puxa, eu escrevi isso num livro. Não, é da mitologia. Netuno é grega. É grega. Hã? É grega. Netuno, peraí. É um Exu da Calunga lá. Mas por aí vai. Romana. Agora, por exemplo, Netuno é a mesma coisa que Iemanjá, que é a mesma coisa que Dagon, o sereio lá dos filisteus é a mesma coisa. É um espírito de sensualidade. Mas aí é outra coisa. Eu já vou chegar lá. Eu não vou nem chegar lá porque esse assunto não interessa pra gente. Eu quero responder a pergunta do Loki. Aí eu fui orar para um rapaz que tinha 26, 27 anos. Gente, qual é o teu nome? O espírito mundo já chegou querendo quebrar a cadeira assim de plástico. Qual é o teu nome? Meu nome é Loki. Loki seria o diabo enganador da mitologia nórdica. Deus da mentira, da mitologia manifesta. Eu fiquei, mas como é que esse demônio entrou lá? Aí eu fui falar com ele, e aí? Não, quando eu era garoto, eu fiz uns pactos na mitologia nórdica, não usou a palavra xamã, não, nos druidas, com os druidas da feitiçaria nórdica. Entrou no garoto. Parece uma brincadeira, não parece uma brincadeira? Foi só a brincadeira do copo. Gente, olha para mim, não é brincadeira. O diabo leva a sério. Uma menina, ela não tinha 15 anos. Meu pastor foi chamado, eu disse, Lobo, vamos agora aqui, nós vamos fazer um atendimento agora. Aí isso era de madrugada, assim, já lógico, clareando o dia, deve ser umas 4 da manhã, a gente já estava partindo para ser de manhã cedo. Nós chegamos na casa, ele pediu para, na época eu não conhecia isso, ele falou, prende o cachorro, espírito imundo entra em animal ou não entra, gente? Entrou nos porcos. Falou, prende o cachorro, entramos e tal. Quando nós chegamos lá, a menina falou, não, eu ouvi uma voz. O diabo fala, gente. Fala, gente. Falou com Jesus. Tu prostrado, eu vou te dar o que você está vendo aí. O diabo fala. Só que tem pessoas que têm esse ouvido muito sensível, espiritualmente, para o mundo espiritual maligno. São contaminações espirituais. Essa menina gostava daquela série Crepúsculo, dos vampiros. Tem sangue. E aí ele viu assim, faz um corte no seu dedo. Gente, aquela menina fez um corte no dedo, parecia uma brincadeira. Ela tinha 14 anos, não tinha 15 anos. Ela sabe que fez, ela começou a ver, ouvir. Estou vendo. Toda pessoa, na Bíblia só 2 pessoas veem demônio. Jesus que diz, eu vi Satanás caindo do céu. Você pode ler Mateus 4, Lucas 4, a Bíblia não diz que ele viu Satanás, diz que ele foi tentado, mas ver ele não viu. E quem viu? Zacarias capítulo 3, verso 1. Eu vi o sumo sacerdote Josué e diante dele estava Satanás para lhe afrontar, para lhe acusar. Ninguém na Bíblia, ninguém vê o diabo, ninguém vê. Há essa turma que diz, eu vejo o diabo, porque eu vi um demônio. Experiência minha, não é Bíblia agora. Todas as pessoas que diziam que viam o diabo, estavam endemoniadas. Todas elas.
Gente dentro da igreja, eu não trato de gente de fora da igreja. Porque eu vejo o diabo, porque eu vejo o demônio. É diferente de Jó capítulo 4, diz assim: eu senti, um espírito passou por mim, fiquei arrepiado, vi o seu vulto, ele viu o vulto, mas não discerni a sua aparência. Isso é Jó capítulo 4. É diferente de gente que diz que vê demônio. Na Bíblia, só Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então cuidado com gente que vê o invisível e não consegue ver o visível na cara dela. O que eu estou falando mesmo? Do sangue, da menina. A menina começou a falar: eu estou vendo, eles estão aqui e tal. Eu falei: essa menina é perturbada. Aí o meu pastor chegou, eu me lembro dele, fica aqui. O que você fez? Não, eu cortei meu dedo, eu derramei um pouco de sangue, eu ouvi uma voz. Gente, aquele espírito imundo manifestou na menina de 14 anos. Se quem comprou o livro Alvo, dá uma olhadinha que eu escrevo sobre isso, sobre endemoniamento infantil e como que isso é. Depois que você percebe, você entra na intercessão, que você para com medo de botar a mão na cabeça. É para botar a mão na cabeça. Você é o intercessor da igreja. Eu não quero que bote a mão na minha cabeça. Então você vai para outra igreja. Porque o Daniel Mastral, quando escreveu os livros dele, ele escreveu o livro dele o quê? Encantado, incendiado, incentivado pela experiência que ele teve aonde? No satanismo, que ele chamava de alta magia. Sabe o que é um negócio comum que chega para mim no gabinete? Ele sempre diz assim: não, porque eu estava sendo preparado para ser o maior feiticeiro do Brasil, porque eu estava sendo preparado para ser o terceiro feiticeiro, o terceiro bruxo. Todos eles falam isso. Isso é uma mentira recorrente satânica. Quer jogar o quê? Um orgulho no coração de quem está sendo ministrado e de quem está ministrando. Não, porque eu ministrei na vida daquele homem e ele era um demônio forte. Gente, não existe demônio forte. Existe demônio derrotado e um Deus forte. Um Deus, gente, Deus é forte. O diabo é forte, gente. O diabo é forte, gente. Gente, Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Só que essas mentiras começam aqui a corromper nosso coração. Aí você começa a achar que, gente, eu não sou ninguém, gente. Gente, eu não sou ninguém. Deus segura aqui 4 minutos da minha goela, eu vou para a fita. Ih, cadê o pastor Lobo? Foi dessa para melhor, tá sabendo? Não, pastor Lobo já está na glória. Foi recolhido pelo Senhor. É uma florzinha plantada no céu do Senhor. A gente não é nada, gente. Não existe pastor libertador, existe, gente? Existe pastor especialista em libertação? Existe Espírito Santo, gente. Jesus, ele fala disso. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a voz do reino dos céus. Essa menina, ela fez uma brincadeira, ela achou que era uma brincadeira. E ela começou a ser traumatizada, perseguida e explorada por um espírito de morte. Então a pessoa fala assim: não, mas foi só uma brincadeira, foi uma brincadeira do copo, foi a brincadeira do pêndulo, do compasso. Então a gente tem que estar atento para quê? Não é ficar buscando pelo em ovo. Tem muita gente que não tem problema nenhum e acha que é demônio. Tem às vezes que o problema é carne. Pastor, eu tenho depressão. A depressão é química. Você vai no médico, vai num psiquiatra. É o cara de Deus, estudou para isso. Ele organiza teus neurotransmissores, te dá um remedinho, tu fica bonzinho. Começa a não dormir à noite para você ver se você não cai em depressão. Começa a não pegar sol para você ver se você não cai em depressão. Começa a se alimentar mal. Gente, a gente aqui é um corpo cheio de química. Mulher, então, tem uma química que tem dia que está feliz, tem um dia que está triste, tem um dia que está rindo, tem um dia que... Você não sabe, você, como diz, não fugir da aparência do mal. Tem dia que você olha e fala: eu vou sair até de perto. Eu não é, gente. Todo mundo tem química. Agora, tem a depressão, gente, que ela é emocional. Gente, se você perde alguém que você ama e você não fica triste, gente, você é um psicopata. Psicopata não tem sentimento não, sabia disso, gente? Sabia que o psicopata não sente? O psicopata, quem conhece aquela música bonita em inglês, lá do Titanic? Quem conhece essa música? Você conhece? Quem entende essa música em inglês? Entende, pastor, eu entendo tudo que aquela mulher fala. Quem entende? Mas quando você ouve, você não se emociona? Rose, Jack, você se emociona? Gente, o psicopata, não, ele entende a letra, mas não compreende a melodia. Não compreende não. Por que esse povo está chorando? O psicopata,
ele é tão fingido que ele mata a pessoa, ele vai no sepultamento e chora lágrima de crocodilo. Todo mundo acha que ele está triste, mas ele é psicopata. O psicopata não tem sentimento, ele não acessa o sistema do sentimento. Então você pega lá, criança psicopata, você vai ver desde pequeno, né? Pega o gatinho, enforca o gatinho, pega o gatinho, bota num saco, joga no rio para ver ele morrer. Psicopata. É uma doença, gente. E gente, você tem que aprender a lidar com o psicopata. O que tem de psicopata na política, gente, o psicopata, ele quer poder, ele quer prazer, ele quer posição. É isso que ele precisa. Ele vai casar com você, ele vai parecer, ela vai parecer, porque é muito, para cada 4 psicopatas, só um é mulher. Então tem menos mulher psicopata do que homem. A psicopatia do homem, ela é violenta, da mulher é sutil. O homem vai lá, eu fui lá e dei 35 tiros nele, o que sentiu? Nada, tá lá. Bem feito, trouxa. Morreu, podia ter sido defendido. A mulher psicopata, ela pega um veneninho assim, ó, bota na pontinha da unha, joga, aí morre também. Ai, gente, esse é o... Vamos seguir em frente aqui. Estou falando dos... O que eu estou falando disso? O sangue do Cordeiro. O nome de Jesus. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Você vem contra mim com espada, com lança e dardo, mas eu vou contra você em nome de seus exércitos, Deus dos exércitos a quem você desafiou. Preste atenção. Não se confunda. Uma vez eu estava em Curitiba, tem um negócio chamado estação tubo. O que é isso, estação tubo? Você está indo de um bairro, você pega um ônibus, você paga lá 50 centavos. Não é isso não, gente, tá? Você paga caro. Você entra lá, paga 50. Aí você está indo de um bairro para o outro, só que o ônibus não passa lá. Aí você desce da estação tubo, fica lá. Aí para um outro ônibus, você não precisa pagar outra passagem, você entra no outro ônibus e vai passear. Você pode passear na cidade inteira como? Pagando 50 centavos. Entenderam isso? Quando a gente fala... O que é? Quando eu cheguei uma vez em Curitiba, porque eu falei, vou ver como é que funciona esse negócio, vou dar uma passeada na cidade. Depois eu não consegui voltar, gente. Depois eu tive que voltar de táxi, mas tudo bem. Aí eu fui passear e o que aconteceu? Você acredita que um cara entrou dentro do tubo e ficou endemoniado? Só que quando eu cheguei, ele já estava endemoniado. Aí o que acontece? Tinha um cara lá, uma moça lá, em nome da Senhora de Fátima, em nome da Senhora Conceição, não sei das contas. Gente, a mulher lá, eu te amarro. Aí o demônio falava assim, não, a senhora fulana é muito forte, não queime em nome da senhora não sei o quê. Gente, o diabo estava só fingindo. O demônio estava só fingindo. Eu nem entrei para discutir. Eu falei assim, Deus, eu não quero, senão vai sair o demônio, ela vai dizer que foi a senhora dela. Eu prefiro que o demônio fique. Se o senhor não vai ser glorificado, eu nem vou. Gente, o nome de Jesus não é um amuleto não, gente. O nome de Jesus, ele tem quando a Bíblia diz, foi-lhe dado um nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O diabo não gosta nem de repetir o nome. Você fala assim, é porque eu tentei te matar. Não matou por quê? Ele vai falar, porque o homem de branco não deixou. Qual o nome de... Ele não gosta de falar o nome de Jesus. Ele vai falar o homem de branco, o homem lá de cima, o cara lá de cima. Ele não fala o nome de Jesus. Não fala. A não ser que você diga o nome, em nome de Jesus, diga o nome. Ele fala, Jesus, ele fala com ódio, porque ele foi derrotado por Jesus. E porque o nome de Jesus submete ele. Ele é obrigado. É mais ou menos o seguinte, esse aqui é um coronel, uma alta patente do exército. Eu sou um soldadinho, sou baixa patente. Mas o pastor Luiz é um general supremo. Ele é o cara, o comandante das forças. Aí ele chega para mim e fala assim, soldado, vem cá. Vai lá e prende o coronel. A autoridade dele está sobre a dele, e a dele está sobre a minha. Só que agora ele fala assim, toma aqui essa autoridade, vai lá e prende. Eu vim aqui em nome do general, esteja preso. Não é assim? Seja preso. Agora eu te amarro aqui. Então, o soldado, ele tem uma autoridade de quem? Do governo.
Você está indo de Itapema para Balneário Camboriú. Aí tu pega a estrada. Aí o teu carro está sem luz. Está lá o soldadinho, menino que não terminou o ensino médio. Ele chega para você e você é doutor, hein? Você é mestre, você é formado, você é advogado, você é juiz, você é procurador. Aí o soldadinho fala assim: você encosta. Porque ele tem algo chamado autoria. Duvido você passar a blitz se você for uma pessoa de bem. Se você for bandido, você vai furar a blitz. Dependendo de quem está lá, vai mandar bala em você, vai mandar chumbo em você. É isso que vai acontecer. Mas a autoridade está no nome. Então não tem a ver com o tempo que você tem de ministério, o tempo que você tem de igreja, o tempo que você tem de conversão, se você é forte, se você é magro, se você é pequeno, se você não interessa. Gente, é verdade, você pode chegar assim, ó: em nome de Jesus, não quero conversa com você, sai. Ele é obrigado a sair. Em nome de Jesus, de joelhos. É por isso que é maldade você manipular o espírito imundo quando a pessoa está sendo exposta. Em nome de Jesus, de joelhos, senta, rola, late. Ele vai fazer o que você mandar. Eu fazia isso. Aí, gente, eu estou ensinando vocês a não errar o que eu errei. Eu, garoto, chego quando eu estava com uma raiva do cão, gente. Gente, quando eu me converti, você manifestou aí, qual é o teu nome? É o Molu aí. Quer ver a igreja? Aqui, ó. Manifesta a epilepsia aqui para a igreja ver, cara. O que você mandar ele fazer, ele vai fazer. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Por quê? Existe uma autoridade aonde? No nome de Jesus. É por isso que a gente não pode andar fora da autoridade. O diabo sai dela e vai para o inferno. Ele vai rir na tua cara. Você não chegou a hora. Calma, que quando Jesus voltar, então o diabo, os seus anjos do inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Ele vai falar: não chegou a hora. Vocês estão. Quando a gente fala reino dos céus, os anjos, o anjo do céu tá falando, não está falando bem de um lugar, está falando, ele está dando um exemplo. Eu posso ser um brasileiro fora do Brasil, é isso que eu quero dizer. Eu viajo para qualquer país, eu continuo sendo brasileiro. Está falando de uma identidade, é só isso. Agora lembra, o nome de Jesus. Gente, o nome de Jesus exerce um poder que você não imagina. Só que o mundo espiritual sabe, só que a igreja não sabe. O mundo espiritual reconhece e obedece, mas a gente não sabe usar. Então é para usar. Ai, pastor, eu tenho medo de tomar o nome de Deus em vão. Querido, isso não é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é você colocar nas costas largas de Deus uma responsabilidade que é sua. Não, Deus mandou me separar de você. Mas como que Deus mandou? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Deus odeia o divórcio. Não é isso que Malaquias diz? Sim ou não, gente? É isso que Malaquias diz. Os anjos, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Mas a igreja orava com... Diga, a igreja orava. Ele estava onde, gente? Na prisão. Por ele, eis que sobreveio um anjo do Senhor. Uma luz resplandeceu na prisão. Por que os anjos, quando aparecem com luz? Por quê? Por que quando tem a visão do anjo, por que quando Jesus encontra com Deus no Monte Tabor, ele fica com os olhos, com o rosto transfigurado? Por que quando Moisés desce em Êxodo 34, o seu rosto brilhava, ele teve que colocar um capuz? Por quê? Porque quando você fica na presença de Deus, Deus é luz. Você volta, sem brincadeira, gente, quando o mundo espiritual olha para você, ele vê a luz de Jesus, sabia disso? Os olhos são o que, gente? Diga, os olhos são lanternas, são candeia do corpo. Preste atenção no que eu vou dizer. Os olhos são janelas da alma. Diga, janelas da alma. Vou mostrar o que é uma janela. Eu vou usar. Tá vendo aquela porta de vidro lá? Vamos imaginar que ela não fosse uma porta, ela fosse uma janela. Porque a porta, normalmente tem uma porta. Você bate na porta, você pergunta quem é, porque você não vê quem está. Mas janela não. Janela, eu vou atrapalhar o pessoal da transmissão, mas é para chegar aqui
Olha aqui, eu vou lá, eu olho aqui e falo, fulana está em casa, ou fulano, porque eu estou vendo, diga a janela. Diga assim, os olhos são janelas diga alma. O mundo espiritual conhece você pelos olhos, sabia disso? Quando você fizer libertação, eu faço libertação, e aí eu pego assim, dá a mão aqui, dá a mão. Olha nos meus olhos, olha aqui, diga, o Senhor, eu faço a pessoa confessar olhando nos meus olhos. O mundo espiritual olha para nós, temos, quando a Bíblia fala que somos revestidos de Cristo, lembra quando Jesus ressuscita, ele aparece, o Cristo ressurreto é diferente do Cristo do Evangelho, gente, é diferente do Cristo do Apocalipse. João, quando vê Jesus, gente, ele teve um tremelique ali, gente, ele desmaiou. Quando ele viu Jesus, ele desfaleceu. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como um bronze derretido saindo da fornalha, seus cabelos brancos como a neve. Ele diz, eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu e hoje vive para sempre. Ele se identifica com a identidade dele de rei, mas ele vê os olhos, olha para mim, os olhos. Então o mundo espiritual sabe que você é crente, só que você não sabe. O mundo espiritual sabe tua identidade, mas você não sabe. Então o que ele faz? Ele tenta te desautorizar. Você vem me expulsar? Você é fraco. Gente, há alguma força na gente para expulsar demônio? Não. A força está onde? Está no nome de Jesus. A força está no poder do nome de Jesus, está no Espírito de Deus. Você pode dizer para ele assim, não, eu não sou ninguém não, eu estou aqui no nome do vencedor, de quem te humilhou, em nome de Jesus. Sai, não dá conversa para ele. Não quero sair. Eu peguei um caso agora do espírito imundo, não queria sair. Eu falei, então você vai queimar até, e não tem brincadeira. Não, por favor, queime. Senhor, levanta a fogueira 7 vezes mais. Você lembra de Daniel 3? Lembra disso? Daniel 3, o que o rei fez? Aumentou a fogueira. Hoje é dia de maldade. Deus, aumenta a fogueira 7 vezes mais e queime esse cão. Gente, até ele pedir arrego e ir embora. Mas aqui ele está falando que existe um exército à minha disposição. São quem? São anjos. O que eu acho interessante na igreja é que a igreja tem mais medo do demônio do que tem. É interessante que tem incentivo por causa dos anjos. Gente, para cada demônio que existe, escute, tem 2 anjos. Pastor, tem um demônio me perseguindo. Senhor, dá 2 anjos para resolver o problema desse demônio aqui. É tão simples, gente. A gente não fala com anjo. Gente, anjo falou com quem na Bíblia? Vamos lá. Falou com o pai de Manoá? Ou com o pai de Sansão? Falou. Anjo falou com quem mais? O Gideão. O anjo. Mais quem? O anjo falou com Maria. Mais quem? Com quem? Daniel falou. Ló? Não. Não, eram 2 anjos, casa de Ló. 2 anjos, 19, Gênesis 19. Pronto, Ló, pronto, tá bom. Presta atenção. Mas nós damos ordens para anjos. Quem dá ordem para anjo? Salmo 91. Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que não tropece pedra em pedra. Então existe um exército. Na Bíblia só tem, além de Satanás, que é o anjo derrotado, só tem um anjo de Deus que foi derrotado. Só um. Quem foi? Foi o anjo que lutou com Jacó em Peniel. Aquele anjo falou, pô, não aguento esse cara não, larga no meu pé, sai que eu tenho que ir embora, o dia está clareando. Não existe, pensa assim, um time formidável, é o time de anjos, parece o time do Flamengo de 2019. Não tem. Posso ouvir um glória aí, irmão? Glória. Gente, é um time assim, invencível. Olha para mim, quando você estiver passando dificuldade, vou dar alguns exemplos meus. Não sei se nesse curso a Patrícia e o Alan estavam. Gente, uma moça, muita maldade também. Tem gente que eu vou incentivar a pessoa, vou ordená-la pastor. Não se faz isso, gente. Tem tempo certo de ordenação. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala o seguinte, não seja cúmplice do pecado alheio. Sabe o que é cúmplice?
É aquele que vai contigo, vou assaltar, me ajuda nesse assalto, me dá informação. Gente, a gente não pode ordenar a pessoa que não está pronta. Você pode ter um chamado, mas tem que ser aprontado. E aí uma moça que chegou lá, não, eu sou pastor e tal. Gente, ela teve uma manifestação muito forte. Ele enfiou, pastor, não dá para fazer isso. Se alguém consegue aqui, não sei se tua mão é pequena e a boca grande, você consegue enfiar a mão dentro da boca inteira? Gente, a moça enfiou a mão dentro da boca. Ela se esgoelava aqui, ó. E enfiou a mão dentro da boca. Gente, foi muito difícil. Aí a gente fala, em nome de Jesus, solta. Ela ia morrer ali, ela ia se suicidar, gente. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, aprendam isso. É na velocidade da luz. Em nome de Jesus, Senhor, manda teus anjos. Eu não falo com anjo. Vem Miguel, vem Gabriel. Eu não falo com anjo. A igreja não é chamada. A gente fala com Deus. E Deus dá ordem. Deus, manda o anjo do Senhor. Gente, é assim, ó. Se ela tivesse ali uma dentadura, a dentadura voava já. Ela arrancou, deu um grito e arrancou. Então, lembre-se disso, gente. Quando Jesus fala sobre anjo, ele fala o seguinte, ele está diante de Pôncio Pilatos. Isso é Mateus 26. Ele fala o seguinte: tu não sabes que eu tenho autoridade para te crucificar e para libertar? Aí Jesus diz, olha, nenhuma autoridade terias se não tivesse sido dado pelo meu Pai que está nos céus. Esse mundo não é meu mundo. Se fosse, eu pediria ao meu Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Eu pediria ao Pai. Então, quando você estiver trabalhando na intercessão, peça para Deus enviar anjo, mas peça crendo que ele vai vir, como a igreja pediu para Pedro. Gente, o anjo entrou no primeiro cárcere, no segundo cárcere, foi lá no terceiro cárcere, ele apareceu em forma de luz, ele está na presença de Deus. Luz, ele foi lá, soltou, ele devia ter tomado um remédio para dormir, porque ele não acordava, o anjo cutucou ele, aí ele acordou, vem comigo, se veste, passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro portão, a porta se abriu, e depois Pedro, cadê o anjo? Sumiu, ele reconheceu que era um anjo. Então a igreja tem que entender isso. Existe um exército de apoio que a gente não pode ignorar, gente. Então não fique pensando, não, porque tem muito demônio. Tem muito demônio? Então Deus manda mais anjos para lá, acabou. Anjo não perde guerra. Anjo não perde. A Bíblia não conta a história de nenhum anjo perdeu para um demônio. Alguém já viu isso na Bíblia? Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam contra o Miguel, mas não houve espaço para eles, eles foram lançados na terra. Gente, qual foi a batalha com anjo e demônio que foi perdido? Que anjo perdeu? Qual foi, gente? Um exército invicto. Então, Senhor, vou pegar a estrada agora, Senhor, coloca anjo nessa estrada. Eu concordo aqui na terra que essa estrada pertence ao Senhor, é território do Senhor, que eu sou bendito ao sair, eu vou ser bendito ao chegar, que os teus anjos vão se acampar. Gente, a Bíblia não fala sobre anjo da guarda, isso é espiritismo. Não, porque tem um anjinho da guarda cuidando de criança. Onde que vocês tiram isso? A Bíblia diz, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A Bíblia diz que havia um anjo do Senhor à frente de Israel. A Bíblia diz, eu gosto muito desses livros históricos, né? Segundo livro de Reis, quando o exército de Senaqueribe cerca o Jerusalém de rei Ezequias, ele clama, eles fazem um jejum. Gente, interessante isso. Deus levanta um profeta e fala assim, então o anjo do Senhor veio e feriu a 185, um anjo feriu a 185 mil problemas, 185 mil soldados de Senaqueribe, que Senaqueribe era um rei assírio, que estava cercando Judá, estava cercando Jerusalém. Então eles oram, Deus manda um anjo, resolve o problema. Então, gente, vamos combinar aqui, se a gente é um time de intercessão, vamos usar todas as ferramentas, diga, Espírito de Deus, Palavra de Deus, sangue de Jesus, verdade, nome de Jesus, os anjos do Senhor. Tudo isso foi dado para a gente, para quê? Para que a gente perdesse ou para que a gente vencesse, gente? Deus quer que a gente perca, gente? Ao que vencer será dado o quê? A coroa da vitória. Ao que vencer será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer será dado vestes brancas e autoridade sobre as nações. Ao que vencer vai ser alimentado o maná escondido. Ao que vencer vai receber um novo nome numa pedra branca que ninguém vai conhecer. Ao que vencer
vai se alimentar da árvore da vida, do maná escondido. Então existe uma palavra de vitória para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. O time da intercessão, gente, é um time diferente de todos os outros. O time da intercessão, ele não aparece. Não fica pensando assim, vão me glorificar, vão me exaltar, eu vou ser reconhecido por causa da intercessão. Não vai. O time da intercessão, ela opera por trás dos bastidores. Ela opera sem aparecer. O louvor aparece, a moça do ministério infantil aparece, o moço do ministério de jovens aparece, o pastor, a intercessão não aparece. Aprenda, a intercessão não recebe honra e vida, recebe honra e morte. Honra, sem brincadeira, gente. É um time diferente, e o chamado também é diferente, a vocação é diferente. A intercessão, ela trabalha em áreas que a gente nem percebe que a gente está trabalhando. É por isso que o Espírito, quando a Bíblia diz que o Espírito, nos move, nos comove, a gente ora com gemidos inexprimíveis. Tem situações, por que eu estou orando isso? Eu vim pregar aqui, pastor, eu falei, mas por que eu estou ensinando isso para a igreja? Porque quando você fica sensível ao Espírito Santo, você fala o que ele quer falar. E aí tem uma pessoa aqui, às vezes, que precisa receber essa palavra. Agora, a intercessão, ela não sofre. Pastor, pode abrir, deixa eu ver qual é a passagem que tem aqui, ó. Eu já vou falar com vocês sobre isso aqui, mas eu não quero que você abra aí não, porque vai travar. Não abre não, por favor, não abre. Abram vocês aqui Apocalipse 12:12. Abram vocês na Bíblia de vocês, no celular de vocês. Eu quero que vocês leiam o que está escrito sobre a fúria de Satanás. Não, porque Satanás fica furioso com quem trabalha com intercessão. Quem já ouviu essa besteira aí? Quem já ouviu? Já ouviram? Vamos ver se é verdade ou se isso é mentira. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Pode? Cheio de cólera. Quem tem na versão escrito fúria? Leia, por favor, quem está escrito fúria, voz alta. Por que Satanás tem fúria, gente? Por causa da intercessão, é isso? Por que, gente? Por que? Fala, minha irmã. Porque acabou o tempo dele. Não é porque você é da libertação, não é porque você é da intercessão, não é porque você é pastor de jovens, não é porque você é líder de célula, não é porque você está no louvor, é porque lhe restou tempo. Aí o que acontece? Há um orgulho dentro da igreja, isso é pecado, para dizer, não, bota aqui nas minhas costas, a intercessão da igreja. Eu sou da tropa de elite. Olha, existem poucos intercessores, eu confesso porque a Bíblia confessa isso, mas não é uma tropa de elite, não é uma tropa especial. Se a gente não entender que cada um de nós tem uma vocação ministerial, cada um de nós tem um ministério, e o nosso ministério serve para edificar a igreja, a gente começa a achar que a gente... Gente, você acha que eu escolhi trabalhar com libertação na minha vida? Você acha que eu gosto de trabalhar com isso? Você acha que eu gosto de receber toda semana endemoniado no meu gabinete? Acha? Não foi eu que escolhi isso não, gente. Não foi Davi que escolheu ser rei de Israel. O Senhor que mandou lá, Samuel vai lá e unge o cara. Você viu como é que Davi sofreu, gente? Então a gente não escolhe o ministério, o ministério é que escolhe a gente. O ministério de intercessão, o de louvor, ele não é ministério teu. Gente, olhe para mim, o ministério de pastorado, presidente da igreja, não é meu não, é da minha igreja. Se a minha igreja não quiser, ela me tira. Não pertence a mim. Então você deve entender o seguinte, a intercessão, gente, é um time fabuloso. A intercessão, ela vai gozar da alegria do pastor, das vitórias. Você vai ver que tem coisas que você orou, curas que a igreja recebeu, milagres que as pessoas experimentaram. Você sabe que foi você que orou, você sabe que você se juntou no time de oração, você sabe que foi você que jejuou, você sabe que foi você que buscou. Gente, mas a glória tem que ser do Senhor. A pessoa foi, eu fui lá, um pastor orou, aquele pastor é uma bênção. Gente, a bênção é do Senhor. Gente, Jesus, Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus, foi Deus que ungiu a Jesus de Nazaré.
com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Jesus era Jesus? Não, gente, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Você está entendendo isso? Então tudo que você faz, gente, você pega um cara do louvor que canta bem, bota eu para louvar. E bota para louvar, gente. Essa igreja acaba em 3 semanas. O pessoal vai chegar e falar assim, mas o que é isso aqui? Então cada um de nós tem uma vocação, tem coisas que eu sou, a gente é bom numa coisa, mais ou menos em 3, e no resto a gente é ruim, gente. Por quê? Porque Deus manda a gente frutificar onde a gente está, como a gente é. Então tem coisas que o pastor vai fazer, eu sou um incompetente. Tem outras coisas que o Luiz vai fazer, que eu sou um incompetente. Agora tem coisas que eu sei fazer que você não sabe fazer. Agora, se Deus te chama para alguma coisa, vai lá e faz. Agora, faz, lembre-se disso. A igreja tem um profeta só. Quem é o profeta da igreja? É o pastor da igreja. Ele é o anjo da igreja. Deus fala com todo mundo, mas a direção para a igreja quem dá é Deus para um homem. Agora, isso não significa que esse homem vai abusar do poder. Sim, a gente tem um pastor que é muito equilibrado, que é um homem de Deus, que é um homem separado, que é um homem que nos contamina com o mundo. A direção ministerial é dele. Pastor, o que você acha de a gente começar um movimento social? Eu acho uma benção. Ou eu não acho, não é a visão de Deus para mim agora. E aí você não pode chegar aí, pessoal, esse pastor não vale nada, esse pastor não sabe de nada, Deus não fala com ele, sou eu que estou... O nome disso é o quê, gente? Orgulho, gente. Gente, o orgulho derruba a gente na igreja. Satanás pegou Jesus e levou para onde, gente? Para o ponto mais alto da igreja. Estou te falando, a gente é tentado, as piores tentações a gente recebe dentro da igreja. O ministério de intercessão tem que se humilhar. O ministério de intercessão tem que compreender que o maior é o menor, e o que serve é aquele que está sentado do lado de Jesus. Amém? Para a gente encerrar, gente, preparados para a consagração, revista-se da autoridade de Cristo e da armadura de Deus. Preste atenção, você vai orar, preste atenção aos clamores, concorde com as palavras proféticas de cada intercessor. Então imagine que aqui tem, 70, 80 pessoas, nós vamos dividir em grupos de 10. Então, se a gente está orando aqui e a gente tem 1 hora para o culto, quanto tempo a gente tem, gente, para orar? Hein? 60 minutos, só que aí é o seguinte, nesses 60 minutos você vai querer terminar 10 minutos antes, não vai querer? Então é 50 minutos, porque você vai chegar, vai cumprimentar. Já reparou que está chegando 5 minutos antes do culto, a igreja está vazia, e de repente na hora do culto faz assim, ó, puf. Pô, de onde que vem esse povo? Eles aparecem assim, parece que, né? Não, Deus fez um negócio assim, piscou o olho e apareceu todo mundo. Então a intercessão é o quê? É o contato do pastor. Pai do Senhor, boa noite, bem-vindo. Como é que é o seu nome? Ô Senhor, meu nome é Osvaldo, tudo bem? Oi, querido, tudo bem? Pai do Senhor, boa noite. Sua família? É meu irmão. Ô, irmão, tudo bem? Tudo flamenguista aqui? Que família bonita. Sejam bem-vindos, tá? Essa igreja aqui é um lugar para vocês. O que a intercessão faz? A intercessão faz o papel pastoral. O pastor está ali dentro resolvendo uma bronca, perdendo os cabelos, o pau quebrou no ministério, o pastor é o moderador, é aquele que está pacificando. Aí o que a intercessão faz? A intercessão não orou? A intercessão vem fazer o papel do pastor, vem dar boas-vindas. O que não pode é a panela. Não, a gente tem um grupo da gente que a gente é amigo da nossa célula, só fica, não, isso é curitibano. O povo de Itapema não, o povo de Itapema, e aí, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, irmã? Pai do Senhor, varão, Pai do Senhor, bem. Vocês estavam domingo passado aqui, eu vi, você está com a menininha pequenininha, ou está com o menino grandão. Ó, hoje vai ter uma pipoca no final do culto, vai ter um cachorro quente, fica aí para a gente conversar. Então o que acontece? É isso que as pessoas, tem gente que não quer ser incomodado no culto. Então a gente chega no culto, tem aquela turma, fica em pé os visitantes da igreja, eu não faço isso. Os visitantes podem levantar a mão, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E tem aquelas igrejas que fazem você passar vergonha. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer, com Jesus e sejam bem-vindos, Jesus Cristo, não é isso? E você fica em pé lá. Isso quando é o nome, né? Que dá o nome. Qual o nome do irmão, qual o nome da irmã? Ela faz aqueles nomes esquisitíssimos, que juntam o nome da avó com o nome do bispo, não é isso? Aí o pastor fica, não, é fulano. Aí o pessoal começa a gritar para lá. Gente, a intercessão faz o quê? Faz esse papel. Gente, olha para mim.
Acabou o culto. O culto acabou, gente? Não acabou. Você está aqui, aí você orou, repreendeu o cão, queimou o cão, acorrentou o cão, jogou o cão para fora. Aí vai chegar uma pessoa no final do culto, ó, estou falando da minha igreja, eu estou falando de quarta-feira retrasada, tá? Da minha igreja. Aí vai chegar uma pessoa assim: pastor, você já orou, você já clamou, você já abençoou, o time de intercessão. Aí fala assim: pastor, você pode dar uma oradinha por mim? Olha para mim, Dani, fique atento aí, você tem que ter essa escala. Tem que ter. Assim, pastor, ó, o pastor aqui vai orar. Não, é você. Eu quero que o pastor, porque vejo que tem uma luz especial, sinto uma presença, uma energia. Não é assim que o cara fala? Presta atenção. É a mulher. Tem que ter mulher perto do pastor. É homem. E aí, Dani, supervisão. Você vai lá. Você vem aqui. O culto não acabou. Porque todo mundo que acabou o culto, ó, vai ter pastel, tem salgadinho, tem caldo de cana, tem cachorro quente, vai ter um hambúrguer. Lá na igreja a gente faz um hambúrguer com batata frita, chama Mac Lobo Feliz. Vocês podem fazer aqui, né? Lá tem, aí que todo mundo quer comer. Aí o pastor faz o quê? Ele fica sozinho e fica todo mundo fazendo sala, né? É o café com... Gente, é nessa hora que acontece. Aí quando todo mundo vai embora, aí aparece um pastor, aí vem sempre um cara da intercessão, bem, pastor, tem mais um aqui, tadinho, estava ali na esquina, eu trouxe para o senhor orar. Querido, presta atenção, agora quem vai orar é você. Diz quem vai orar, diga assim, quem vai orar. Aponta para você assim, diga, sou eu é que vou orar. Porque senão você fica jogando no colo do pastor que já está morto. A gente pregou de manhã, pregou de tarde. Eu fiz sepultamento, corri no UTI. Resolvi um problema de um irmão que na hora do louvor, não, pastor, eu vou me separar dela. Tem gente que é assim, ele só arruma um problema no domingo na hora do culto. Você está disponível para atender terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí no domingo ele quer o quê? Ele quer o atendimento, maldade. Eu falei, não, segunda, amanhã vocês vêm aqui. Não, porque eu quero me matar. Amanhã esse espírito de suicídio vai sair, hoje não. Aí o que você faz? Não, eu queria falar com o pastor. Diga assim, ó, vou dar uma desculpa a você. Eu queria falar com o pastor. O que você vai falar? Fala assim, fala comigo. Pode falar, fala comigo. Não, tem que ser só com o pastor. Diga, fala comigo. Gente, vocês estão... Diga, fala comigo. Eu quero orar por você. Não, que eu quero alguém da intercessão. Eu fui treinado pelo meu pastor. Pode falar assim. Eu estou pronto, eu quero, senta aqui. Senta, o que você quer pedir para Deus? Eu quero isso, quero aquilo, quero... Bota a mão no cabeção, bota a mão. Vamos lá, gente, bota a mão no cabeção, bota aí. Marido com mulher, vai, vamos, bota a mão na cabeça. Junta o cabeção, as duas mãos. Diga assim, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. E eu clamo pelo poder de Deus na sua vida, pela sua cura, pela sua família, pela sua história, pela sua casa, em nome de Jesus. Vai em paz. Pronto, acabou. Pronto. As pessoas só querem isso. Agora, enquanto o pastor não for embora, a manifestar o demônio, gente, você se vira, aprende a se virar. Gente, estou falando, o pastor eu só interfiro quando eu vejo que está tendo uma dificuldade, eu interfiro. Pastor, está difícil ali, eu vou lá, faço assim, ó. Eu já chego assim, ó, pode soltar. Pode chegar, não tem a ver com a tua gritaria, eu tenho um tom de voz alto, que eu tenho mesmo, não tem a ver. Você pode chegar assim, ó, em nome de Jesus, sai. A não ser que haja o quê? Uma pessoa que não saiba clamar, o discipulado tem que vir antes da libertação. Então, quando a pessoa não consegue clamar pelo nome de Jesus, está na hora. Aí fica mais difícil. Vamos seguir aqui em frente. Ore em voz audíveis e olhos abertos. Diga, olhos abertos. Vai juntar a mão no cabeção com olhos abertos. Se uma pessoa ficar incomodada, homem não toca no corpo da mulher, só na cabeça. Mulher não toca no corpo do homem, só na cabeça. Entenderam isso? Ai, pastor, eu estou com um caroço no seio. Minha irmã, vem cá. A irmã da intercessão, a senhora vem cá. Ela vai botar a mão no seu peito. Ela que vai botar. O homem não. Eu chamo logo duas mulheres, eu nem toco. Entenderam isso?
Ah, teu irmão, sou uma irmã espiritual, Deus está me mostrando, eu estou solteiro aqui, mas chegou o moço, o bonitão, o pãozão, como é que chama? O crush de Deus, de Cristo, e eu quero lá. Não se toca no corpo. Entenderam isso, gente? Eu falei sobre um homem que ficou nu aqui, não falei? Comigo já aconteceu 3 vezes de mulher ficar pelada na hora do culto. Ainda bem que eu estava contigo, ainda bem que eu não quebro essa regra. Uma vez, pastor, eu estava sentado, só que era no meio assim, orando por um irmão. Não, era por uma irmã. Mas estava eu e Fabíola assim, sentado, eu do lado, ela no meio, a mulher atrás da gente, tirou a camisa. Ela ouvindo, manifestou, mas ela já vinha decorrente, ela veio manifestando demônio já na igreja. Mas ela tirou. Eu só vi meu pastor gritando, em nome de Jesus, vista-se! Em nome, vista-se agora! Ela se vestiu na hora. Uma vez também com uma senhora, só que eu estava com uma esposa dos pastores, me chamaram, ela começou, ai, tá coçando, tá não sei o que. Ela também tirou a blusa, e na hora que eu vi que ela ia tirar a blusa, eu já saí. Tá bom, gente? Por quê? Para depois você explicar que focinho de porco não é tomada, amigão, é complicado. Então sai, tem que, tá bom, gente? Ore de olhos a intercessão não vai mais fechar os olhos, combinado? Convide o Espírito Santo, o Espírito de Deus para ministrar, para que tenha liberdade para ministrar arrependimento em cada vida. Então vocês podem chegar antes, orem então meia hora, falem assim, agora nós vamos orar nas cadeiras, vamos profetizar que as pessoas que vão sentar nessas cadeiras, vão receber a palavra de Deus, e vão receber arrependimento, quem chegar aqui com vontade de morrer, vai ter vontade de viver, quem chegar aqui com vontade de desistir do casamento, vai se apaixonar de novo pelo esposo, pela esposa, quem chegar aqui brigado com o pai, com mãe, com o filho, vai se voltar de novo, o coração dos filhos vai se voltar aos pais, e dos pais aos filhos. Destrone todo o principado e potestade, a corrente todo espírito imundo de surdez, incredulidade, cegueira e rebelião. É impressionante. Eu falei para vocês de pessoas que dormem no culto, mas não é um dia. Gente, eu estou cansado, eu estou com o meu pé doendo, sabia? Vocês estão reparando que de vez em quando eu manco? Eu estou e não joguei bola não, estou velho mesmo, gente. Estou velho mesmo. E eu fico cansado, então vou chegar naquele ônibus agora, daqui para Curitiba, eu vou dormir, porque eu estou cansado. Aí o esgotamento físico, o corpo pede descanso. Mas tem gente que não está cansado. Eu estou falando de jovem. Então vou contar para vocês a história de um jovem. Ele entrava na igreja, gente, era impressionante. Aí o meu pastor fez um atendimento com ele, falou assim, Lobo, eu estava sozinho, já era mais 8 da noite, um cara, parecia um lutador de MMA. Sabe aquele Anderson Silva? Um grandão, que varreu todas as categorias do MMA. Lembra desse cara, um brasileiro, que batia em todo mundo? Ele era igualzinho aquele cara, careca, assim, ó, moreno, careca. Eu falei, cara... Aí um dia o meu pastor falou assim, Lobo, vai lá e ora por aquele cara. Mas ele já sabia. Quando eu fui orar, a gente manifestou de um jeito. Aí eu levei ele para o gabinete. Aí eu falava assim, ó, repete que Jesus é o Senhor da sua vida. Repete aí que Jesus Cristo veio em carne. Não é isso que João diz? Ó, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, ou que confessa, ele é de Deus. Aí ele falava assim, Jesus veio, gente, ele sentado, estava na mesa, lá de cá, ele sentado lá de lá. Ele dormia assim, de bater com a cabeça na mesa. Visto uma manifestação assim, com sonolência imediata. Eu nunca tinha visto. Gente, é uma bizarrice. Eu falava, mas o que é isso? Eu cheguei assim, em nome de Jesus, solta ele. Aí ele, então pastor, ele nem se lembrava. A gente foi só alcançar a liberdade. Só que depois a gente descobriu um monte de mentira dele. Ele tinha casado no terreiro, tinha casado na cachoeira. Ele estava vivendo uma bigamia. Ele estava escondendo um monte de coisa, porque ele gostava da irmã da igreja, mas estava traindo a esposa dele, que estava em outro estado. Então essas mentiras acabaram vindo à tona. Ele cansou de manifestar demônio. Então repreenda espírito de incredulidade, de surdez. Senhor, em nome de Jesus, estabelecemos aqui a clareza do evangelho. Todos vão entender. Você lembra quando o semeador sai a semear? Não tem uma semente que cai no caminho e o pássaro leva? É pessoas que ouvem o evangelho e não entendem. Tem gente que o pastor vai pregar aqui 30, 40 minutos, ele não... O que o pastor pregou aqui hoje? Foi de oração? Intercessão, né? Ele falou um pouco de maldição, não é isso? Ele falou sobre o sangue. Ele não tem ideia do que está fazendo aqui. Não sabe. Então, é uma cegueira espiritual. Aí é 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século, ele cega o entendimento. Ele cega... Gente, tem um espírito imundo chamado Exu 7 escamas e o Exu pimenta. Pastor,
Quando ele manifesta, a pessoa fica cega. E o olho levanta, o corpo não entorta. O olho levanta, fica branquinho, mas branquinho assim, ó. Ele fala assim: pastor, a pessoa, ela tem consciência, me ajuda, eu estou cego. Que espírito está aí? É os 7 escamas. Lembra quando Paulo se converte e caíram dos seus olhos como que escamas? Impressionante. Tem um filme antigo com Brad Pitt chamado Guerra Mundial Z, que conta, assim, um filme, logicamente, fala sobre zumbi, bom, enfim, é uma bobagem toda. Mas aquele olho daquele homem, do primeiro paciente, quando o olho levanta assim e ele volta, é igualzinho, demônio. Igualzinho, gente. Eu falei, cara, o cara não é demoniado fazendo esse filme, não. Ele estava mostrando como é que é. Então, a pessoa fica cega espiritualmente. Ela começa a achar que o conselho do ímpio é melhor que o conselho do pai e da mãe. Ela começa a achar que o conselho do ímpio é melhor que o conselho do pastor. Vamos lá. Desautorize toda confusão e violência. Quando você sabe, eu já sei, por exemplo, que o sujeito, quando manifesta, ele fica violento. Porque eu já vi ele jogar cadeira para o alto, eu já vi ele brigar. Então já chego, diga em nome de Jesus. Diga com vontade, diga em nome de Jesus. Eu acorrento, eu enfraqueço todo espírito imundo agora, em nome de Jesus. Eu tiro toda a força do diabo, em nome de Jesus. Às vezes eu já estou cansado e eu estou vendo que está vindo uma legião atrás da outra, uma falando, então eu digo assim, ó, em nome de Jesus. Vem o chefe e já vem amarrado. O chefe da legião, vamos, já vem amarrado. Sai em nome de Jesus, ou então eu amarro um no outro, você vai ver. Amarra, quantos vocês são aí? Sou 70. Então amarra um no outro, ele fica assim, se embolando, fazendo assim, bota a mão para trás e fica todo, amarra o chifre no rabo, vamos, em nome de Jesus, amarra um no outro. Aí depois, em nome de Jesus, do maior ao menor, sai. Por quê? Porque senão você vai ficar expulsando um por um, 70 vezes. Aí o que acontece? Ai, pastor, fui numa batalha espiritual, fui numa guerra espiritual, estou morto. Ele quer te cansar mesmo. Ele quer te cansar. Bom? Ore para que haja arrependimento e temor do Senhor caia sobre todos. Profetize a libertação de vidas, a abertura da prisão, das cadeias espirituais. Interceda para que os desviados voltem ao temor, os ímpios se convertam ao Senhor. Desative toda a fúria das trevas contra homens, mulheres, famílias envolvidas. Gente, o time da intercessão vai trabalhar segundo a necessidade da igreja. E cada um de nós, se você pega as igrejas de Éfeso, elas tinham o mesmo problema, gente. Um estava na obra dos Nicolaitas, outro aceitava, tolerava Jezabel, outro vivia, tolerava o pecado, outro tinha falta de amor, tem conta de que se abandonou o primeiro amor, volta. Então, as igrejas são diferentes, as realidades são diferentes, a cultura é diferente, a vida que vocês estão vivendo aqui é diferente. Então, a intercessão tem que trabalhar segundo essa cultura que vocês estão vivendo. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, antes da gente fazer perguntas e respostas. Vamos ficar em pé e vamos orar, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita assim. Você vai orar comigo, tá bom? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, hoje o Senhor me levou até a brecha e me encontrou como intercessor, como intercessora. Eu quero me posicionar agora em favor dessa terra, da cidade de Itapema, de Meia Praia, todas as vidas que têm buscado ao Senhor e vão se encontrar contigo aqui em Peniel, ou no meu trabalho, ou na minha vizinhança, ou com a minha família. Eu, em nome de Jesus, eu me revisto de Cristo, eu me revisto dessa autoridade que Jesus conquistou para mim naquela sexta-feira da cruz. Eu tomo sobre a minha vida o sangue do Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo de Nazaré. Eu lanço fora os meus pecados, as acusações contra mim, minhas culpas, minhas derrotas, meus fracassos, meus enganos, meus pecados. Eu lanço na cruz de Cristo agora. E eu saio daqui purificado, eu saio daqui renovado. Eu, em nome de Jesus, peço perdão pelas minhas rebeliões, pelos meus ódios, pelo meu orgulho,
pela minha soberba. Eu peço perdão em nome de Jesus, pelas relações imorais que eu tive, porque eu entreguei meu coração a quem não devia receber. Eu quebro aqui todos os pactos, as alianças, as consagrações, as reuniões impuras, eu retiro da minha vida, eu me separo disso, em nome de Jesus. Agora, Senhor, eu recebo o teu perdão, eu escolho andar contigo, eu recebo das minhas mãos o poder do Senhor. Eu concordo aqui na terra, que eu vou impor as minhas mãos sobre os enfermos, sobre os loucos, sobre os deprimidos, sobre todos aqueles que estão afastados, aprisionados, encarcerados. Eu, em nome de Jesus, eu concordo que as minhas mãos, a partir de agora, também são mãos do Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco no meu coração a verdade da tua palavra. Senhor, abre os meus olhos para que eu entenda a tua palavra. Abra o meu coração para que a tua palavra seja guardada na minha vida e haja temor do Senhor na minha história. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero me levantar como uma coluna nessa igreja. Eu quero me levantar para o serviço nessa igreja. Eu quero me posicionar, Pai, como um valente do Senhor, como embaixador do Senhor, como um guerreiro do Senhor. Eu, em nome de Jesus, eu desisto de viver a minha vida segundo as minhas forças, mas eu recebo o poder do Senhor, as forças do Senhor. Eu coloco sobre minha cabeça o capacete da salvação, as botas da prontidão do Evangelho da paz. Eu tomo o cinturão da verdade. Diga, o cinturão da verdade. Eu coloco o peitoral da justiça. Diga, de cima a baixo. Eu tomo o escudo da fé. Eu apago as setas, os dardos inflamados e os fogos do inimigo estão apagados, desativados, em nome de Jesus. Eu consagro minha própria vida, eu consagro a minha família, meu casamento, meus pais, meus filhos e a minha casa ao Senhor. Eu reclamo o sangue, diga o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da minha porta. Nenhum mal entrará na minha casa, nenhuma praga entrará na minha casa. A minha casa é do Senhor, é território do Senhor. A minha casa é casa do Senhor, é casa de paz, é casa do Espírito Santo, é casa da esperança do Senhor, é casa de fartura. Todos que entrarem serão benditos, e todos que saírem serão benditos. Os meus celeiros serão fartos. Todo espírito de miséria, de falência, todo espírito de gafanhoto, eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro a bênção do Senhor, transbordante, recalcada, sacudida sobre a minha vida. Eu, em nome de Jesus, protejo a minha família. Eu, em nome de Jesus, protejo meus filhos. Eu lanço uma voz, diga, eu lanço uma voz no futuro dos meus filhos, para que jamais se desviem do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Que haja temor do Senhor em toda a minha casa. Diga que a semente do meu ventre, que a semente do meu ventre seja chamada de herança das nações, seja chamada de bendita entre as nações, em nome de Jesus. Eu consagro meu filho, a minha filha. Eu repreendo todo espírito de sensualidade, toda paixão longe do Senhor, eu rejeito em nome de Jesus. Eu livro meus filhos de todo vício, de toda impregnação maligna, de toda imoralidade, de toda crueldade. Nenhum homem e nenhuma mulher vai tocar no meu filho, na minha filha, no meu neto, na minha neta, em nome de Jesus. Eu consagro o meu leito como um leito sem mácula, e a minha aliança como aliança de pureza no Senhor. Eu, em nome de Jesus, eu deixo para trás, e eu quebro aqui as pontes que me ligam a um passado de derrota dos meus pais. Eu, em nome de Jesus, não aceito nenhuma visitação maligna sobre a minha vida. Eu decido romper
com o pecado e com a iniquidade familiar. Eu estabeleço a bondade, a bênção e o amor de Deus sobre a minha vida. Vem cá, pastor, vem cá, pastora, vem cá, pastor. Estenda a tua mão para cá, abre seus olhos, olhe para eles. Estenda a mão para eles aqui. Olhando para... É assim que você vai orar agora, olhando para eles. Tem um capítulo do livro que você vai ver assim, que a gente fala sobre imposição de mãos, como isso é importante. E como algumas igrejas esqueceram disso e foram contaminadas por uma mentira. Quando você for na igreja, não deixa ninguém botar a mão na tua cabeça. Já ouviram isso? Onde que isso está na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? A Bíblia fala sobre 6 chamados de rudimentos da fé. A doutrina da ressurreição, a doutrina do arrependimento das obras mortas, a doutrina da imposição de mãos. Isso é Hebreus capítulo 6. Isso é bíblico. Jesus impondo-lhe as mãos. E ele estava lá, Paulo e Barnabé, impondo-lhe as mãos e despediram, e eles venceram. Gente, a imposição de mãos, você não deve temer, não. Se o seu pastor bota a mão na sua cabeça, seu líder, seu marido, sua mãe, seu pai, receba isso como bênção. Gente, quando Jacó botou a mão sobre a cabeça dos 2 netos dele, estava lá Efraim e Manassés. Gente, pensa 2 tribos que se tornaram bilionárias quando o assunto é bênção do Senhor. Manassés é a única tribo que teve 2 pedaços do lado da terra, de lá de terra. Efraim se tornou liderança do lado de Judá. Governo. Impõe as mãos sobre a cabeça do seu filho, da sua filha, da sua neta. Não, não quero. Vem cá que papai vai te abençoar. Pastor, meus filhos já são velhos. Eu aprendi agora e vou ensinar agora e vou fazer agora. Jacó abençoou seus netos na velhice. Gente, a bênção que vai, ela fica. Ela não vem embora. Amém. Olha aqui para o pastor de vocês. Estenda suas mãos. Olhe para ele, olhe para ele. Diga assim, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus pastores. Abraça seu pastor, mano. Eu, em nome de Jesus, retiro toda palavra de crítica, toda palavra de decepção, de frustração e toda palavra frívola que saiu um dia da minha boca contra esses homens, esse homem, essa mulher. Eu retiro agora em nome de Jesus. Eu profetizo que o ministério do Senhor na vida desse homem vai abençoar a minha história, vai abençoar a minha família. Eu concordo que há unção sobre as mãos, sobre a cabeça e sobre a voz profética. Eu concordo aqui na terra que esse lugar é pequeno demais para o crescimento do reino do Senhor. Eu concordo aqui na terra que os filhos dos seus filhos e os netos dos seus netos jamais sairão do altar. E daqui sairão missionários, profetas, profetisas, pastores, pastoras, mestres e apóstolos em nome de Jesus. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Você pode bater palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Você pode se assentar. Eu tenho perguntas para responder. Eu estou rigorosamente dentro do horário.